Antes de passar para a Adri, deixa eu mostrar o livro aqui da Denise. Denise é autora do Matar e Queimar, né? Que é uma entrevista, uma grande reportagem que ela fez numa entrevista realizada em 2 momentos com o Cláudio Guerra, ex-delegado que serviu ao DOPS e ao SNI. Aí a Denise vai poder explicar melhor. Um livro muito legal. Eu quero recomendar aqui àqueles que estão nos assistindo, vale a pena comprar. Vocês fiquem aqui para escutar a Denise, porque vocês vão entender porque eu estou falando isso. Eu li em 2 fôlegos o livro. Primeiro, no domingo, comecei a ler, li 90 páginas e terminei hoje pela manhã para poder fazer a entrevista com a Denise. O livro, eu vi agora aqui, eu vou pôr o link para vocês. O livro está em promoção, inclusive. Está de R$ 49,90 por R$ 24,95. Então, eu vou pôr o link agora aqui, depois a gente põe de novo para vocês que vão ouvir a Denise falando e vão entender um pouco melhor do que se trata e do que isso significa do ponto de vista da história do nosso país e e do que a gente já viveu a partir do controle das Forças Armadas do poder, que é um pouco diferente do que tem hoje, né? A gente tem hoje um governo militarizado e a gente tinha, em 64, 85, um governo militar sem eleições, sem processo eleitoral. A gente espera que a gente tenha eleições esse ano e esse governo militarizado vá para a casa do chapéu, para usar um termo bem popular. Mas, então, a gente se livre dele nesse prazo de 4 anos. Denise, seja bem-vinda, como eu já te disse. Eu queria que você começasse contando um pouco a história de como você chegou ao personagem. Eu sei que ele tem um livro que foi lançado em 2012, eu esqueço o nome do livro, ainda bem que eu marquei a página, Memórias de uma Guerra Suja, né? Imagino que a partir disso também você tem escolha do personagem. Nesse livro, ele serve como base para você organizar a tua entrevista, mas como queria que você explicasse um pouco de tudo isso para o nosso internauta, para falar um pouco sobre ditaduras e suas atrocidades. Antes de passar para a Denise, só deixa eu agradecer o Leonardo Reis, que ele enviou um superchat aqui com uma pergunta para o Valério. Infelizmente não deu tempo, mas ele volta semana que vem e a gente já faz, que ele fala se há espaço para um projeto mais radical ou socialista nesse momento pró-Lula. Então a gente continua esse debate. Denise, contigo. Tá bom. Então, Rovai, eu costumo dizer que eu não escolhi o personagem, fui escalada para falar com esse personagem, porque eu entrei em contato com o Cláudio Guerra quando eu estava na Comissão da Verdade do Rio, e presidida pelo Adi Damus, e o Adi me escalou, disse, olha, eu quero você indo à Vitória para entrevistar o torturador Cláudio Guerra. E a minha orientação é que você enxugue dele o máximo que você puder, porque daqui a pouco esse cara pode resolver não falar mais, e a gente, então, vai ter o depoimento dele. E, como eu conto na introdução do livro, eu fui com muita preocupação, né, para esse encontro. Realmente, eram 2 dias que eu teria. Nós conversamos durante 6 horas no primeiro dia e 6 horas no segundo dia, com muita tensão para que não me escapasse nada, porque você, jornalista, já viajou a trabalho e sabe, quando a gente viaja a trabalho, você não tem uma segunda chance de voltar, e mesmo por telefone, você fica sem graça de ficar incomodando o entrevistado, então você quer trazer tudo que você puder. E o Cláudio Guerra tinha lançado, em 2012, esse Memórias de uma Guerra Suja, porém, eu achava que ali tinha algumas lacunas que eu podia explorar, e o Adi também conversou isso comigo. Só que, em torno desse personagem, existia toda uma crítica que dizia que ele inventava, que ele mentia, e que os casos não eram bem assim. Enfim, eu fui para essa entrevista com tudo isso na cabeça,
Porém, a minha preocupação, não sei se você percebeu isso na leitura, era não deixar nenhum vazio entre uma pergunta e outra, porque às vezes ele tentava escapar, né? Ele tentava alongar uma história para fugir da outra pergunta, e eu dizia, não, você não respondeu, eu estou perguntando isso aqui, né? E o Cláudio Guerra era um delegado de polícia que foi cooptado pela ditadura para ser matador. O que cercava o folclore em torno de Cláudio Guerra? Era que ele não errava nenhum tiro. Então, ele foi cooptado pela ditadura, pelo DOPS, a repressão escalava quem precisava ser morto, e quando eles combinavam um ponto, o Cláudio ia lá e acertava ou a nuca ou a testa dessas figuras. Bom, feita a entrevista, eu voltei para a comissão, e essa pressão sobre Cláudio mente, Cláudio não mente, influenciou a divulgação desse material. Então, a comissão resolveu que não divulgaria esse material. E eu achei uma pena, achei lamentável, porque eu fui lá para prestar um serviço público, né? E falei, não, eu não posso ficar com esse material malocado, eu tenho que transformar isso em livro, e eu fiquei acompanhando o desenrolar dessa história dele, e o momento mais oportuno que eu achei foi quando, em julho, né, de 2019, o Ministério Público... Alô? Oi, você está me ouvindo? Rovai? Você congelou? Estamos sim, acho que o Rovai que caiu. Acho que o Rovai congelou, mas estamos te ouvindo sim, Denise. Eu acho que eu preciso pegar meu cabo aqui. Continua aí, Denise. Tá. Então, em 2019, o Ministério Público consignou como verdadeiras todas as declarações de Cláudio Guerra. Isso veio a público, eu falei, bom, então esse é o momento de trazer todo esse material, porque, além da entrevista que eu fiz com ele, eu fui checar tudo que ele tinha me contado e busquei provas, e essas provas foram solicitadas pelo Ministério Público, né? O Ministério Público me pediu a entrevista e me pediu tudo que eu tinha apurado ao redor, aquelas fotos, né, dos locais onde ele aponta e tudo aquilo. E de posse disso, e mais a perícia que foi feita pelos peritos da Comissão Nacional, o Ministério Público considerou que sim, que o depoimento dele era verdadeiro. E aí eu me senti à vontade para divulgar tudo isso em livro. E foi assim que surgiu. Eu vou começar pelo final da história da sua entrevista, sim, que eu acho que é um momento bastante saboroso do ponto de vista histórico, mas terrível do ponto de vista das relações humanas e da nossa democracia, que é o episódio do Rio Centro. Sim. Ele participou do episódio do Rio Centro. E muito se fala sobre o episódio do Rio Centro até hoje, né? E tem muitas versões acerca dele. E ele dá uma versão que me pareceu muito factível. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Para que a gente tentasse, nessa conversa aqui, elucidando um pouco dessa história do Brasil para os nossos internautas. História essa que o Bolsonaro e sua turma tenta apagar ou reescrever, o que não é possível, porque tudo isso, como você percebeu no livro, está documentado. Eles próprios proporcionaram isso, essa herança em documentos. Bom, o episódio do Rio Centro, que você mesmo colocou, ele destrincha muito bem. Ele foi um dos coordenadores de equipe, ele estava com uma equipe pronta para descer para o Rio Centro, que ele estava, houve uma reunião na Cabana da Serra
ali entre Cidade de Deus e a Barra da Tijuca, né, existe um restaurante chamado Cabana da Serra, em que eles se reuniram para arredondar a ação final do Rio Centro. O Rio Centro ele foi articulado com o general Newton Cruz, tanto que ele e Newton Cruz estão arrolados ainda, embora esteja no estágio de arquivamento, mas eles foram arrolados nesse episódio do Rio Centro. Então, ele arrebanha lá alguns da sua equipe para, depois de explodir as bombas, ele atirar na multidão em fuga, pegando o máximo de pessoas que ele pudesse para promover uma carnificina e atribuir isso à esquerda. Então, o Rio Centro foi articulado com o Newton Cerqueira, que mandou fechar os portões do Rio Centro, aquelas rotas de fuga do Rio Centro. Ele era o comandante da PM na época. Ele tirou todo o guarnecimento da PM do Rio Centro, ou seja, não ia ter apelo, não ia ter como ordenar aquela fuga, aquele desespero que seria provocado pelas bombas que iam explodir atrás do palco e na plateia do Rio Centro, espaventando 20 mil pessoas, com portas fechadas, com uma única saída, para haver um pisoteamento em grande escala. Um morticídio, uma tragédia. E você pergunta para ele num dado momento, delegado Cláudio, existe um organograma da decisão de quem tomou essa decisão. Como Sim. O senhor montaria esse organograma? Aí você me corrija se eu estiver errado, mas ele coloca o Golbery do Couto Silva em cima, o Perdigão, o outro Paulo Malhães, Malhães, e aí ele coloca outras pessoas até ele. E você pergunta, e o Golbery fazia alguma coisa sem falar com o presidente da República da época, que era o Figueiredo? E ele responde não. Uhum. Não. Ou significa mesmo. Que o Rio Centro e essa matança, na narrativa do Cláudio Guerra, que participou da ação, né? Porque foi uma ação... eu estou falando aqui, Denise, me perdoe, mas para a gente conversar. Foi uma ação organizada com 2 grupos, inclusive, para que um grupo não soubesse o que o outro grupo ia fazer. Isso. E ele participava desse grupo 2 ali, que ia a buscar as pessoas para culpabilizar. Ele ia pegar qualquer um lá e falar, esses caras foram os que soltaram a bomba. Eles iam escolher lá no meio da multidão algumas pessoas. Isso tudo foi, então, produzido pelo general Figueiredo e pelo Golbery do Couto Silva, que é incensado, inclusive, por alguns jornalistas que tratam da história da ditadura, que usaram seus arquivos, eu não vou ficar aqui citando o nome. Né? É insensado, de alguma maneira. Ele é o responsável por isso. A ditadura foi responsável, ou seja, as Forças Armadas, que hoje governam o Brasil, de alguma maneira, planejaram e executaram o Rio Centro de cima para baixo, de lá de cima. Houve uma cadeia de comando que começou no presidente da República. É isso. E podia ter morrido ali quantas pessoas, se você estima? 20 mil pessoas, quer dizer, em 20 mil, vamos supor que ele atirasse a esmo, umas 5 mil, no mínimo, pisoteadas e, sei lá... Trancadas a partir, inclusive, de uma decisão da administradora do Rio Centro, né, que trancou as portas. Ele fala, eu não posso dizer se ela foi a culpada. Mas existe um documento que foi pego com aquele delegado que morreu no Sul, o Molina, se lembra que alguém matou lá em Porto Alegre e os documentos estavam no carro dele? Esse Molina, que também era do SNI, nessas caixas de documento dele, foi pego um documento em que essa moça é incriminada. Fica claro que ela participou, sim, né?
ela deu depoimento e ela foi também arrolada no processo. Não dá para tirar ninguém. Uma coisa que eu queria, quando você fala no Golbery, eu queria voltar bastante para dizer o seguinte: o Golbery não armou só o Rio Centro, o Golbery armou a ditadura, porque foi o criador do IPES, que foi o bojo de conspiração, onde foi tramada a queda do Jango, e ele está nisso desde o início. E todos os documentos que foram coletados, né, fichas e pessoas suspeitas, toda aquela documentação do IPES deu origem ao SNI em junho de 1964. Ele foi o criador do SNI. E não vamos esquecer que o Figueiredo dirigiu o SNI. Então, é toda uma cadeia de comando que fica muito clara também naquele capítulo onde eu demonstro a monografia feita pelo Fredi Perdigão para a Escola de Magistratura do Exército, em que ele detalha que não existiu uma repartição pública que não recebesse informes diretamente da repressão e que não tomasse consciência de tudo. Então, assim, o organograma vinha da presidência, passava por todas as cadeias de comando e, por fim, a repressão distribuía os informes para todas as chefias de órgãos públicos, do Exército ou não. E o SNI funcionava na Petrobras, segundo o Cláudio Guerra, né? Na Petrobras e também na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, num departamento de estrada de rodagem, que tinha uma sede ali. Denise, no começo do livro, você conta, na primeira parte, se não me engano, da entrevista, que ele te indica um castelinho para você ir visitar ali. Sim. Eu não lembro agora se era perto das Laranjeiras. Não, em Santa Teresa. Santa Teresa, é que eu fiz Laranjeiras, vocês podem ver. Não, está ali tudo intrincado, né? Lá para Santa Teresa e Laranjeiras, tudo meio perto. Isso, ali na Santa Teresa, então, e você foi visitar agora, recentemente. Sim, em 2015. E tinha uma bandeira da Lecoq, é isso? Sim, eu fotografei, está no livro. Eu vi. E aí, você foi atrás disso de novo, tentou descobrir o que aconteceu? Quer dizer, até hoje, essa casa... Peraí, explica o que é Lecoq primeiro para os nossos internautas. A Escuderia Lecoq, ela foi criada por um grupo de policiais vingativos que, com a morte do delegado Otavinho, que era um delegado de Copacabana, que foi morto até involuntariamente. Havia uma ação sendo feita pela ALN em Copacabana, uma desapropriação de banco, e eles saíram da ação atirando, né, contra os seguranças que dispararam contra essa equipe da ALN. E, então, esse delegado ia passando e começou a atirar também. Quando os militantes perceberam que ele estava atirando, abateram ele em Copacabana. E aí os colegas delegados juraram vingança e fundaram esse grupo em homenagem a esse delegado e puseram esse nome de Escuderia Lecoq, e era uma espécie de esquadrão da morte. Eles agiam a arrepio da lei, à margem da lei, era um grupo era um esquadrão da morte, né? Dá para dizer que era um esquadrão da morte. Eram contratados para assassinar, para dar segurança, são as pré-milícias. Pré-milícia, exatamente. E hoje ainda tem uma bandeira da Lecoq lá, ou a bandeira já saiu? Você sabe? Você chegou a passar? Não, agora já não sei, porque depois daquela vez que eu fui lá, eu não voltei, o casarão estava à venda, né? Estava vazio, e eu não sei que fim levou. Mas ao depoimento daquela vizinha, que morava na época, verdade, e que escutava gritos lá, né? E que também... Festas e gritos, né?
via movimentação de carros, de churrasco, porque nesses churrascos de confraternização, eles faziam balanço das ações e também escalavam que grupo ia ser o alvo da próxima ação e tudo isso. Ou seja, era um centro de tortura e um clube recreativo ao mesmo tempo. Era um clube social, digamos assim. E um centro de Torturadores Futebol Clube. Denise, o Manuel Barral aqui pergunta se você trata do desaparecimento da professora Ana Rosa Kuczynski no livro. Sim, trata sim, Barral. E, inclusive, a Denise faz um relato no começo do livro de cada um dos personagens que ela meio que cita durante o do Davi Capistrano. O Barral também conhece a história do Davi Capistrano no pai. Tem do Emanuel Bezerra dos Santos, tem vários personagens e foi bom o Barral ter perguntado da Ana Rosa Kuczynski, porque é um dos momentos mais duros das revelações que o Cláudio Guerra faz, né? E ele disse que ele conversou com o professor Bernardo Kuczynski também, depois, para falar sobre a Ana Rosa, que está até hoje eles não encontraram os restos mortais, o corpo dela, não puderam, né, se despedir sequer dela e do marido. Eu queria que você contasse essa história dela, como o Cláudio Guerra revela que foi o processo de assassinato, de busca, de apreensão de assassinato, e como ele destrói o corpo dela e como ele encontra o corpo dela. Sim, foi um momento bem tocante, inclusive, porque ele se emociona, né, ao lembrar da filha, porque ele disse que depois que teve filha, ele ficou imaginando o que passavam essas mulheres na tortura e ele se emociona. Ana Rosa era uma professora de física da USP, muito conceituada, né, de uma família de classe média em São Paulo, e ela sai um dia para almoçar com o marido, que trabalhava num banco, o Wilson, não sei, Wilson ou é Nilson? Bom, estou na dúvida. Mas, enfim, o casal desaparece, a família se empenha na busca e nunca, jamais conseguiu recuperar nem a história, nem o que aconteceu com ela, nem tampouco os restos mortais. E o Cláudio diz que ele um dia foi chamado lá, porque o que acontecia? Qual era o modus operandi, né? A princípio, ele foi contratado para matar, depois ele contou para o Fredi Perdigão que ele trabalhava para o vice-governador do estado do Rio de Janeiro, o Eli Ribeiro, que tinha essa usina de cana-de-açúcar em Campos do Goytacazes. E lá ele tinha fornos, onde, quando os jagunços da fazenda pegavam algum ladrão de gado, algum ladrão de cana, ou qualquer invasão na propriedade, eles matavam e queimavam nesses fornos, porque eram fornos muito grandes, você viu a foto, comporta muito bem um corpo lá dentro. E então, quando ele contou isso para o Fredi Perdigão, o Fredi estava à busca de uma solução para os corpos dos que eles eliminavam na tortura, né? Porque jogar na rua e dizer que tinha sido atropelado já estava pegando mal, porque era todo dia uma dúzia de atropelados. Então, o Fredi Perdigão achou uma boa solução, ele pegar os corpos dos que morriam na tortura no DOI-CODE, na Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, e levar para Campos, embalados e colocados no forno para desaparecer, porque aí virava cinzas. E a Ana Rosa, ele pegou uma noite lá na Casa da Morte. Ia por uma piscina, né? O chorume dos corpos, ou um lago, alguma coisa assim, não é? Embaixo dos fornos tinha uma piscina que recolhia todo o caldo da cana queimada, né? Os bagaços da cana queimados. E naquela piscina escorria para ali o que restava dos corpos queimados dos militantes.
Tanto é assim que ele pediu a perícia exatamente para ir lá, para constatar, recolher amostras e ver se havia vestígio ainda daqueles corpos. O que não deu tempo, né, como você pôde constatar no livro. Bom, mas a Rosa ele pegou uma noite na Casa da Morte de Petrópolis, que tanto ele pegava corpos no doicode da Barão de Mesquita, quanto ele pegava na Casa da Morte em Petrópolis, que era dirigida pelo Paulo Malhães, esse que nós citamos lá, envolvido também no Rio Centro, e os que morriam na tortura na Casa da Morte, que era um centro clandestino, um campus avançado, digamos assim, do doicode, coordenado pelo Paulo Malhães, e ele pegou uma noite e levou para Campos. No meio do caminho, o Chevette que ele dirigia, aliás, não era ele que dirigia, era o Manuel, um comparsa, um cúmplice dele também, do DOPS. Eles começaram a perceber que o carro pegava fogo. Então, eles pararam no acostamento e foram ver. E aí ele abriu o pacote onde estava a Rosa para ver se tinha avariado os corpos, enfim. E aí ele examinou, viu que ela tinha sangue na calcinha, o corpo estava cheio de mordida, os mamilos arrancados, a dentada. Então, ele percebeu que ela tinha morrido em decorrência não só das torturas, mas das sevícias sexuais que ela sofreu, né? O marido também, o corpo do marido, ele diz que transportou nesse dia e que tinha marcas severas de tortura, né? Muitos furos no dentes arrancados, unhas arrancadas com alicate, enfim, aquele quadro de tortura bárbara, né? E chegando lá, ele colocou no forno os corpos e, enfim, é o destino que ele diz que teve a Ana Rosa Kocinski e o marido. Bom, Denise, nós estamos aqui já chegando ao final do programa de hoje. Eu queria já te deixar convidada para vir um outro dia, para a gente poder continuar essa história, né? Pegar outras partes do livro. Tem o caso von Garten, né? Baumgarten. Sim, Baumgarten. Baumgarten. E que foi o jornalista que foi assassinado também. Tem essa história do Paulo Malhães, que é interessante, porque ele morre depois de confessar, né, Denise? Uma semana depois de contar tudo na Comissão Nacional da Verdade. Então, eu estava lá nesse dia do depoimento do Paulo Malhães. Então, vamos querer falar disso no próximo programa. Então, eu vou te convidar para um segundo tempo, se você, evidentemente, aceitar. Na semana que vem, a gente vem aqui de novo. Eu quero dizer para as pessoas que eu estou pondo o link de novo aqui. O livro está com 50% de desconto, é um documento histórico, não é um livro fácil de fácil leitura do ponto de vista emocional, evidente que essas histórias são muito duras, muito pesadas, mas é um livro muito fácil de ler do ponto de vista da leitura jornalística, literária, né? Você vai rapidamente, você engole as páginas ali. Então, eu recomendo bastante, R$ 24,00, de fato, é muito barato para o documento histórico que nele reside. E, então, obrigado, Denise, por demais de estar aqui com a gente. Eu queria avisar a todos vocês... Eu agradeço a você. Antes de se despedir, Denise, amanhã o Greg, né, o Gregório do Vivier, vai estar aqui com a gente durante o programa, às 11h30, e, como sempre, nas sextas-feiras, também o Caseiro, o Marcos Caseiro. Então, Gregório do Vivier, avisem os vizinhos, avisem os colegas de trabalho, os grupos de WhatsApp, grita, Dona Maria, amanhã tem Gregório do Vivier lá no Rovai, na Dri. E, enfim, Denise, muito obrigado pela sua participação. Eu não sei se você quer dar um recado final.
eu fiquei à vontade. Quero muito agradecer, dizer que vou voltar. Eu acho que essa história ela está sendo desconstruída, não pode. Nós temos que repisar que isso é história, que não é invenção da esquerda, que isso tudo está documentado, como você mesmo constatou no livro, que eu busco documentos, eu busco provas, e dizer a você muito obrigado pela oportunidade de estar falando do meu trabalho, e achei muito bonitinho você ler o livro todo e me convidar para vir falar aqui sobre essa história que, apesar de pesada, ela é necessária ser lembrada, porque nós não podemos transformar essa história da ditadura em movimento. Movimento é movimento dos quadris. Isso mesmo. Denise, o pessoal está perguntando se tem e-book, eu não sei. Eu estou colocando tem na Amazon, tem na Amazon. Tem na Amazon e-book. Então, eu estou colocando da Cotter aqui direto, que aí vai o dinheiro para a editora também, que é corresponsável pelo trabalho. Fez um lindo trabalho. O Cotter fez confiou muito no livro e apostou nessa história. E eu preciso agradecer ao Sálvio Cotter essa oportunidade de editar. Grande salve. Gente, muito obrigado. Contem sempre conosco. Tchau a todos. Beijos, Denise. Beijo, obrigada.